Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Me contem. Gente, bora conversar um pouquinho? Olha, esses tempos eu tava pensando em umas questões aí. Vocês acham que arte e artesanato é a mesma coisa? Ou vocês acham que são coisas diferentes, mas que conversam entre si? Eu andei pesquisando um pouquinho e percebi que a arte ela está mais ligada à questão de você produzir algo, né, de forma a expressar um sentimento, uma opinião, uma crítica sobre alguma coisa. E o artesanato ele está ligado mais à questão da produção de algo que tem alguma necessidade, né, para outra pessoa e que seja feito, digamos assim, entre aspas, uma larga escala, ou seja, vários números daquele mesmo objeto. Bom, eu não entendo nada assim cientificamente. Quero dizer que eu não tenho nenhuma formação artística, assim, do ponto de vista da formação, né, do curso de artes. Mas eu penso assim que alguns tipos de trabalhos podem serem arte, mas também pode ser um artesanato. Embora ele vá cair na mão de uma outra pessoa que pagou por isso, esse objeto que eu produzi, ele expressa todo um sentimento, ele tem todo um conceito por trás e ele também pode ser uma peça única, como é uma obra de arte. Ele não pode ser repetido nunca. Eu não vou fazer, dificilmente, eu acho quase impossível até, fazer um exatamente igual. Bom, vou deixar essa questão do que é arte, que é artesanato, para a Marina responder. A Marina é uma artista paraense, brasileira, mora lá na cidade de Belém, que é a minha cidade natal. Vou deixar para ela responder essa questão, porque ela é uma acadêmica e também é uma artista. Então, se ela tiver a fim de responder, eu peço para ela fazer um videozinho explicando para a gente qual a diferença conceitual de arte e artesanato. Afinal, esse canal aqui também é cultura, né? Eu não falo somente de artesanato e arte, e de como isso ajudou e vem ajudando no meu processo terapêutico. Também cultura. Então vamos ver se a Marina vai se aventurar a responder essa questão pra gente, viu? Essa questão é muito importante. Então bora continuar. Deixa eu apresentar isso aqui pra vocês. Lembram da Sharp da minha amiga Nazaré? Que foi pra tesoura, literalmente, né? E eu não sabia bem ao certo o que fazer com ela. E tinha a ideia de fazer uma capa, um livro, um junk, um TN. E tá aqui o resultado. Vocês acham que isso aqui é arte ou é artesanato? Depois eu vou deixar uma caixinha de perguntas para saber a opinião de vocês, tá? Ainda não sei usar esses recursos de caixinha de perguntas, mas eu vou descobrir e vou deixar aqui para vocês. Então vamos lá. Então esse que eu apresento a vocês é o Junk Journal Frida. Quando eu confeccionei, né, eu decidi que seria finalmente, né, depois de algumas tentativas, e porque isso aqui é um projeto experimental, eu pensei que se a artista Frida Kahlo, da qual eu sou fã,
se ela tivesse um caderno de anotações, de memórias, ou uma espécie de sketchbook onde ela pudesse anotar as ideias dela artísticas, eu acho que ela mesma faria o caderno dela e que ele seria assim. Então, essa aqui é a capa, né, do nosso junk. Esse daqui é uma imagem da Frida em tecido. Eu fiz o recorte de um tecido e depois ornei com lantejoulas, tá? As cores eu escolhi bem baseadas nas obras de arte que ela costumava, né? Ela usa muito vermelho, verde, amarelo, assim, cores bastante vibrantes. E então combinou muito bem com a encharpe da nossa querida Nazaré e com os demais materiais utilizados no junk, né? Eu só usei cola, né, para colar as lantejoulas, mas a imagem toda da capa e da contracapa aqui, que é o mesmo estilo também, foi costurada, tá? Tudo costurada com agulha e linha. Eu imaginei que o restante desse junk, ou seja, as páginas, né, no interior dele, esses outros detalhes aqui, fossem feitos da forma mais artesanal possível, como era a personalidade da Frida. A Frida, ela fazia os trabalhos dela, assim, ela gostava de fazer autorretratos, né? E de expressar muito o sentimento de tudo que ela vivia e passava nas obras que ela fazia. Então a ideia que eu tinha é de não colocar cola nesse processo, que ele fosse totalmente assim feito à mão, como um processo totalmente handmade, né? Totalmente criativo, totalmente feito por mim, sem muitos acessórios, assim, como do tipo colas e outras coisas que fossem feitas para fixar. É como se, por exemplo, eu pegasse o que tivesse mais à mão e da maneira mais rudimentar e mais simples para mim, e fizesse um caderno. Os elementos também, eles obedecem à questão da arte do Junk Journal, né, que é usar materiais novos e antigos mesclados, né? Por exemplo, a echarpe mais uma vez, a famosa echarpe da Nazaré, né? O desenho da Frida é de um tecido que eu comprei para fazer uma roupa, e então sobrou um pedaço do tecido e eu usei, né? As lantejoulas eu já tinha em casa, né, para fazer vários projetos de arte, de journal, e eu usei fios de linha de tricô, né? Ele foi todo amarrado com também usei miçangas, né? Miçangas de madeira, a maioria delas de madeira. E, por exemplo, esse charme aqui, né? Esse javeirinho aqui, também feito à mão, mas não fui eu que fiz. Eu comprei de segunda mão num brechó. Isso aqui, por incrível que pareça, eu fiz um bordadinho aqui. Isso aqui era... Eu não sei bem para que serve, mas isso daqui era do meu colchão. De um colchão antigo,
uma peça que ornava o colchão, né, a lateral do colchão. Essa outra florzinha aqui era de um antigo turbante que eu usei quando eu estava carequinha, né, quando eu estava fazendo quimioterapia. Aí essa florzinha caiu e eu também usei ela aqui no junk. E abrindo para fazer o tour, né? Ele é todo maleável, é todo um material mais de tecido e renda. Esse aqui é uma renda, então aqui eu posso colocar qualquer coisa, cartas ou qualquer coisa que eu quiser, né? Como se fosse uma pastinha, E fiz aqui esse detalhe com tecido, né? Aí você vira aqui a página. Ainda vou decorar ele, mas ainda pode. A vantagem do junk é que você pode desmontá-lo e decorá-lo à vontade, né? O quanto você quiser, não há limite para isso. Para não ficar muito longa, eu vou passar rapidinho, né? Os caderninhos, tá aqui. Esse é o primeiro caderninho do junk da Frida, né? As cores são todas dentro da temática, né? Usei alguns papéis de scrap dentro da temática das artes e da pintura e das flores, né? Que é algo muito marcante, né? No trabalho dela, assim como a questão da fauna, da flora, né? Usei também um material de revistas, né? Revistas que não tinham nenhuma utilidade em casa, mas eu achei interessante. Por exemplo, isso aqui da artista Paula Rego, né? Era uma página de revista, né? De uma exposição dela. Um papel de scrap. Aqui da temática, né, natureza, e sempre com as cores vibrantes, né, com a predominância do vermelho, muito presente na obra da Frida. Tá. Esse aqui é o último caderninho. Aqui tem mais um bolsinho, né, de renda para você colocar o que você quiser. Os caderninhos, como eu falei para você, os caderninhos todos amarrados, né? Aqui a costura, né, dos cadernos, do miolo, e foram fixados no junk com fios de linha, né, de crochê, assim como eu esqueci agora como é que chama, né, esse miolo aqui, ele foi também todo amarrado, para não ter nenhum tipo de cola, para ser uma coisa totalmente artesanal. Então assim ficou o junk da Frida, projeto experimental que ainda vai receber mais algumas intervenções. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse material, e que nós possamos conversar um pouquinho mais sobre arte, sobre artesanato, e também possa falar de outro assunto interessante que eu também andei pesquisando, que é economia colaborativa, união de pessoas que fazem arte e artesanato para poder divulgar e comercializar seus trabalhos. Beijão, fiquem com Deus, se cuidem. Bye, bye. Oi, gente. Bom, como aqui nada é planejado, esqueci de falar uma coisinha pra vocês. Então, retornei. Outra coisa, assim, que eu andei pensando, e a gente pode conversar mais sobre isso depois, é sobre essa questão do retorno da arte journaling, né? De você fazer cadernos artesanais com as suas ideias, colocar em prática, por exemplo, fazer agendas
e de organização do tipo bullet journal. Muita gente hoje faz bullet journal e eu acho que isso pode talvez estar ligado a essa questão da sociedade que a gente vive hoje, né? Tudo que a gente compra é industrial, né? É feito industrialmente. Então, o retorno do artesanato, acho que seria isso, sabe? Uma resposta a essa coisa de você consumir coisas, objetos, todos feitos industrialmente. Quando você faz um junk journal, um bullet journal, alguma coisa do tipo, desculpem, você faz uma coisa com as suas próprias mãos, colocando ali as suas ideias, colocando ali um pouco de você naquele objeto. Eu acho que a sociedade que a gente vive atual, né, essa sociedade extrema, de consumo extremo, está levando as pessoas a valorizarem mais essa questão do processo artesanal, né? Há um resgate, né, do bullet journal, nesse caso, um resgate do artesanato e da arte através do bullet journal, do junk journal, né, da confecção do junk journal e outros trabalhos como forma também terapêutica, né? Porque são excelentes meios de você se curar, né? De você relaxar a cabeça, relaxar as ideias e passar melhor o seu tempo, né? De uma maneira criativa. Fora que isso também tem a ver com a necessidade econômica, né, do mundo, né, essa questão do consumo exacerbado que também expõe demais, né, extrapola demais os limites da natureza, também faz que as pessoas voltem a pensar nessas questões de usar coisas artesanais e também a questão do consumo de objetos de segunda mão, né? E das economias criativas, do crescimento das economias criativas, de lojas colaborativas, né? De forma também a ajudar as pessoas, sobretudo as mulheres, né, que elas, uma razão de números, participam mais ativamente, né, de toda esse processo, né, de resgate do artesanato. Então, é uma forma também das pessoas se expressarem e também sobreviverem. E isso é muito importante. Então é isso, gente. Depois a gente pode conversar mais sobre esses assuntos. Vocês podem deixar dicas e ideias de vocês, né, para algum debate. De repente a gente conversar com alguém, fazer uma live e conversar com alguém sobre isso, sobre economia colaborativa, sobre artesanato. E fiquem com Deus, se cuidem. Beijinho para vocês, tá? Aproveitem o restinho de sábado.